Olá pessoal, como vão vocês? Espero que todos vão bem. Estamos aqui hoje para tratar de direito penal, parte geral. Falaremos sobre os princípios constitucionais do direito penal. E eu quero começar dizendo que a Constituição Federal de 88 traz alguns princípios que devem ser observados, tanto pelo legislador quanto pelo operador do direito. Então, na hora da criação da lei, se esses princípios não forem observados, corre o risco desta lei ser uma lei inconstitucional, porque não estará em harmonia com o princípio constitucional ou com a Constituição Federal, tá? Sendo assim, o direito penal deve observar alguns desses princípios, tá? E o primeiro desses princípios é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade ele está atrelado a mais outros dois princípios, que é o da anterioridade e o da reserva legal. O artigo 5º, inciso 2 da Constituição, nos diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, somente a lei pode impor obrigações a cada um de nós, tá? Então, partindo deste princípio, nós temos lá no artigo 5º, inciso 39, a seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Então, veja que neste artigo 5º, inciso 39, está aí atrelado a mais outros dois princípios, que eu já falei anteriormente, que é o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal. Então, o Fernando Capês, em seu livro Direito Penal, parte geral, ele nos diz que o princípio da legalidade é gênero que comporta duas espécies, e essa espécie é a anterioridade e a reserva legal. Então, eu encontro a anterioridade quando eu leio não há crime sem lei anterior que o defina, e encontro a reserva legal quando eu leio nem pena sem a prévia cominação legal. Veja que esse artigo 5º, inciso 39, ele foi reproduzido no artigo 1º do Código Penal. A redação é a mesma, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Depois vocês podem aí se aprofundar, né, analisando aí o livro do Fernando Capês, onde ele fala a respeito deste assunto. Aqui nós estamos falando de forma rápida, porque é só para termos uma ideia a respeito do assunto, né? Vamos para o próximo princípio. Princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição de 88. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perdas de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então veja, a pena ela deve ser individualizada, e essa individualização da pena ela se dá em três fases, que é a fase legislativa, na elaboração da lei, ou seja, no campo abstrato. A individualização da pena deve levar em consideração as circunstâncias do fato e as características do criminoso. E ela vem numa segunda fase, que é a fase judicial, na hora da aplicação da lei ao caso concreto. Então, deve o magistrado observar as circunstâncias dos fatos e as características do criminoso antes de aplicar a lei. E aí ela vem numa terceira fase, que é a fase administrativa. A individualização feita na execução da pena, podendo haver então a progressão do regime da pena e eventuais saídas aí, tá? Vamos para o próximo princípio. Princípio da intranscendência da pena, artigo 5º, inciso 45 da Constituição de 88. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, a pena ela não pode passar da pessoa do condenado, tá? Porém, a reparação do dano, essa sim pode ser transferida ao herdeiro. Então, de repente,
a pessoa que cometeu o crime, ela construiu ou constituiu patrimônios, e esses patrimônios foram passados para os filhos, netos, ou seja lá para quem foi. Então esses herdeiros aí, eles responderão por esses patrimônios transferidos. Só que até o limite do patrimônio. Então os bens que eram dos filhos anteriormente, netos, ou seja lá quem recebeu a herança, esses bens que já eram deles, esses ninguém vai pôr a mão, tá? Porque eles construíram com o suor dele. Porém, aquele que foi advindo do crime, este sim, este a justiça pode ir lá e fazer a execução e pedir ali naquele momento que esse patrimônio seja então ressarcido, tá? Então vamos continuar aí. Nós temos o princípio da limitação das penas ou o princípio da humanidade. Diz o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruel. Veja que esse artigo 5º, inciso 47 da Constituição, esse artigo ele nos diz o seguinte, ele nos elenca aí os tipos de pena que não pode haver aqui no Brasil. Por exemplo, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, né? A gente vai encontrar lá no Código Penal Militar, é, pena de caráter perpétuo, não pode haver, pena de trabalho forçado, de banimento ou penas cruéis. Então, este é o princípio da limitação das penas, ou o princípio da humanidade, tá? Vamos para mais um princípio aí, que é o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Está lá no artigo 5º, no inciso 57, inciso 57, tá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aqui cabe uma observação. Quando diz que ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória transitada em julgado, quer dizer que se o indivíduo foi condenado em primeira instância e ainda dá para recorrer para a segunda instância ou até mesmo até lá para o STF, esse camarada ou esse indivíduo, ele não pode ser considerado culpado, porque a sentença dele ainda dá para se recorrer da sentença dele, tá? Então, ele só vai ser considerado culpado caso se esgote até a última instância, os últimos recursos, esgotou tudo, transitou em julgado, então ele é considerado culpado. A gente precisa observar isso, porque às vezes diz, olha, saiu uma sentença de primeira instância, já posso considerá-lo culpado do crime. Não, ainda dá para recorrer dessa sentença? Dá, então ainda não. Quando houver o trânsito em julgado, né, da sentença irrecorrível ou irrecorrível, aí sim a gente vai dizer, bom, posso considerá-lo culpado, tá? Então, veja, eu espero que eu tenha sido claro, o tempo é curto, é rápido, tá? A bibliografia usada ficará aí para vocês. Eu usei o livro do Antônio Fernando, tá? O livro de Direito Constitucional, e também o livro do Fernando Capezo, o livro do Direito Penal, parte geral, volume 1. Vou pegar aqui para vocês, esse é o livro do Fernando Capês que eu usei, tá? E o livro do Antônio Fernando, este livro aqui, Direito Constitucional, vocês podem se aprofundar no assunto.